dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos alegres essa manhã? Amém? Quem está alegre aí? Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, irmãos? Privilégio. Estamos aqui com fôlego de vida. O Senhor tem nos dado essa alegria, né, de estarmos juntos, reunidos para adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, agradecer, iniciar com essa canção. Já a gente ora, né, se quem quiser e puder, né, estar de pé para louvarmos ao Senhor com essa primeira canção. Título bem sugestivo, né? Obrigado, Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Quase uma oração, né? Uma oração em forma de canção. Adoremos. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado. Vamos cantar mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado. Declare bem forte. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos te louvar. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que até aqui tem chegado. Senhor, te louvar por estarmos aqui reunidos como tua igreja, no propósito de te exaltar, de te adorar. E como a tua palavra diz, Senhor, também lançarmos sobre ti, Senhor, as nossas súplicas, as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos aflige, Senhor, nós lançamos diante de ti. Viemos te agradecer, Senhor, mas também, Senhor, queremos pedir que a tua bênção seja sobre a tua igreja. Venha, Senhor, com a tua misericórdia mais uma vez, nos alcança, Senhor.
perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a adoração da Tua igreja esta manhã. Continua, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações, através de cada canção que aqui será, Senhor, cantada. Continua falando, Senhor, através da Tua palavra pregada. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor. Continua usando, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu te agradeço por todos que estão aqui e os irmãos que estão chegando, quem está nos acompanhando, Senhor, pela nossa transmissão. Que sejamos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar exaltando ao Senhor, querido.
toda a honra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda! Pode ser mais forte ao Senhor. A Ele a glória, a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Entregamos tudo a Ti, entregamos o nosso louvor a Ti, Pai,
A honra é tua, a glória é tua, porque como cantamos, porque por meio do Senhor, para o Senhor são todas as coisas. As nossas vidas, a nossa vida, a minha vida é tua, Senhor. Assim te louvamos, te agradecemos por esse momento, Pai, de adoração, de canto, a qual nós oferecemos a Ti, Senhor, o nosso louvor. Continua falando, Pai, usa a vida do nosso pastor, através da Tua palavra, que essa palavra possa alcançar o nosso coração, estejamos atentos, a nossa mente ligadas em Ti, para ouvirmos e recebermos e praticarmos a Tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A Ele a glória. Meus amados irmãos, essa canção é uma das canções mais bonitas que existem, mais bíblicas. Ela é totalmente bíblica. E eu estava percebendo assim, a igreja não cantando. Nós devemos render a Deus toda a honra, toda a glória. Eu queria convidar a igreja para a gente cantar de novo, mas agora a gente cantar com atenção aos tempos. Ontem nós tivemos aqui uma noite maravilhosa, uma tarde e noite. Deus abençoou muito a nossa igreja, a feira missionária. E talvez você esteve aqui ontem, trabalhou muito, está cansado, mas aí você vai pedir força agora ao Espírito Santo para você render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós vamos cantar isso como o povo escolhido do Senhor. Vamos cantar novamente essa canção com o nosso ministério de louvor, com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade. Vamos adorar a Jesus, irmãos. Derrama, Senhor, da tua unção sobre a igreja, trazendo renovo, trazendo força, ânimo, coragem nessa manhã, Senhor. Porque dele, cante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É tudo para o Senhor, o nosso Deus, é para Jesus. Para ele são todas as coisas. Fale de todo o seu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante suas mãos, adore o Senhor na beleza da sua santidade. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas. Só a igreja, queridos. Quão insondáveis, quão insondáveis. Meus juízos e seu caminho. Esse texto está na carta de Romanos, capítulo 11. Profundas riquezas, O saber e o conhecer de Deus. Romanos, capítulo 11, verso 36. Quão insondável. Agora, como povo de Deus, nós vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Levante suas mãos, adore o Senhor. Diga que é para Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para
sempre. Amém. É para Jesus, é para Jesus. Cante, igreja, cante. A Ele a glória, a Ele a glória. Somente a igreja vai cantar o refrão dessa canção. Somente a igreja. A palavra de Deus nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, portanto, a ele eternamente. Amém, irmãos? Então aplauda o Senhor nessa manhã com toda a força. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre e sempre. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque temos um privilégio santo de fazer parte do teu povo, fazer parte da igreja do Senhor. E todas as vezes que nós entramos na tua casa, Senhor, é para render ao Senhor honra, glória, força. Nós não viemos aqui por nós mesmos, não viemos aqui para agradar a nós não viemos aqui, ó Deus, para estar só entre nós, mas nós viemos aqui principalmente para glorificar o nome do Senhor. E nessa manhã, ó Deus, nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade, declaramos que a Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós te louvamos, Senhor, pelo nosso ministério de louvor, que tem nos conduzido na adoração que só o teu nome é devido. E o nosso ministério de louvor tem tido essa preocupação, Senhor, de trazer músicas cristocêntricas, músicas que falam do Senhor, da glória do Senhor, da comunhão entre nós, da adoração ao teu nome, ó Deus. E muito obrigado, Senhor, pelo nosso ministério. E nos ajuda, Senhor, a entender que todas as vezes que viemos à tua casa, o fim é glorificar o nome do Senhor, é render ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nessa manhã nós te agradecemos pela tua igreja reunida. Pedimos que o Senhor abençoe todos os irmãos que aqui já chegaram, aqueles que estão online conosco, aqueles que não puderam vir, Santíssimo Deus, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, e que agora o Senhor fale conosco através da tua palavra, como o Senhor já vem falando através dos louvores, ó Deus. O Senhor continue nos ensinando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dirigindo, Senhor, para que a nossa vida e tudo que fazemos e o que somos possa glorificar o nome de Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador amado, aquele que deu a vida por nós, ó Deus. E nós entramos nos atos do Senhor, na casa do Senhor, para servir a Jesus, para glorificar a Jesus. Senhor, abençoa o teu povo aqui nesta manhã e ser conosco, ó Deus. É a nossa oração de gratidão. Nós oramos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Alguém perdeu a sua revista da escola bíblica. Nós achamos uma revista caída ali. Se for sua, depois você pega aqui na frente. Tem uma revista aqui uns aos outros da classe de adultos. Pode ser que alguém perdeu e nosso grupo de acolhimento, a recepção, nos trouxe aqui. E eu estou deixando aqui na mesinha para que os irmãos possam pegar. Irmãos, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, em Provérbios capítulo 15, eu quero mais uma vez agradecer à igreja, irmãos, pela feira missionária de ontem. Que festa linda, maravilhosa. Agradecer a Deus pela vida dos nossos promotores de missões, irmã Heloísa, irmão Sávio, que organizaram, toda essa feira, que foi uma bênção. Nós tivemos, irmãos, mais de 150 pessoas aqui ontem, bem lotado. Eu estava até conversando com um casal ali atrás. Não deixe, irmãos, de participar das coisas que a sua igreja está promovendo. Não deixe. Não deixe por causa de trabalho, não deixe por causa de qualquer coisa. Esses momentos fortalecem muito a nossa vida.
nos dá entendimento, sabedoria, nos coloca no corpo. Eu digo isso aqui mais ou menos há 10 anos, irmãos, não é de hoje que eu falo isso. Se você está procurando uma boa igreja, uma igreja bíblica para você congregar, para você ser submisso à liderança, para você servir, aqui é um bom lugar. Mas se você, por um acaso, de alguma maneira, se sente confortável aqui ou não quer participar das atividades ou participar de maneira rarefeita, talvez seja importante você procurar uma igreja que você possa congregar na intencionalidade, na intensidade, porque é muito importante participar daquilo que a mesa está oferecendo, a igreja está oferecendo para você. É importante que você esteja envolvido, conectado. Então, se tem alguma coisa que te impede de ter conexão, procure um lugar que você possa lá ser abençoado e abençoar também aquele rebanho. Mas se você está aqui, se envolva em tudo que a sua igreja está fazendo, está promovendo. Quem vai ser bem abençoado e fortalecido é você mesmo. E também a igreja se fortalecerá. Eu falei para os irmãos que eu preparei algumas mensagens sobre sabedoria para viver. Eu entendo que esse culto da manhã, o Manhã com Deus, ele é o que quem é crente muito antigo, batista, vai lembrar dos famosos cultos de doutrina. É onde a gente aprende a nossa doutrina, aquilo que nós entendemos como povo batista. E uma das coisas que eu também ensino muito aqui é que se você vem para uma igreja batista, você deve observar essa doutrina. Não adianta você estar numa igreja batista pensando diferente daquilo que a gente pensa. Você vai ser um corpo estranho, você vai ter comportamentos estranhos que vai atrapalhar o andar da igreja. Então, a proposta dessas mensagens domingo de manhã é nos fazer entender a nossa postura, o nosso posicionamento como crentes e entender no lugar que nós estamos, que é uma igreja batista. Então, se você vem de uma outra igreja que não é batista, você precisa se adequar a como a igreja aqui pensa, vive e trabalha. Não adianta você vir com a cabeça lá da sua outra igreja, porque aí você vai professar coisas que nós não entendemos da mesma maneira. Isso acaba criando um problema. Então, quando eu prego as mensagens no domingo de manhã, a ideia, como pastor da igreja, o titular da igreja, pastor presidente, é levar os irmãos a entenderem para onde Deus está nos conduzindo. Às vezes não é nem fruto de alguma coisa que aconteceu na igreja, mas é fruto daquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que eu entendo como importante para ministrar a igreja, para trazer doutrina, trazer solidez na vida espiritual, na vida cristã, para que a gente caminhe junto como um corpo. Porque o que faz a igreja crescer, avançar, chegar a novos crentes, igual a irmã Esté, que eu recebi no gabinete pastoral essa semana, ela confirmando a chegada dela aqui em nossa igreja, né, como membro da nossa igreja, e tantos outros que estão chegando, é entender como é que a gente funciona como igreja, para que a gente possa ser algo que possa ajudar a igreja nesse avanço. Então eu preparei alguns sermões para esse mês de junho, em cima do tema sabedoria para viver. E semana passada nós aprendemos, irmãos, que quem valoriza a sabedoria acolhe os conselhos, ouve os conselhos sábios, coloca em prática os conselhos, né? Nós aprendemos aqui que o filho sábio, ele acolhe a instrução do pai. Nós aprendemos, mas aquele que é zombador não ouve a repreensão. Então, a respeito da gente ouvir o conselho de pessoas mais experientes, dos nossos líderes, mostrar respeito às autoridades, às figuras de sabedoria na nossa vida, como nossos pais, professores, pastores, irmãos mais velhos. Nós aprendemos que quem valoriza a sabedoria busca falar com sabedoria, e tem muito a ver com a mensagem de hoje. A gente precisa, irmãos, aprender a ter cuidado com as palavras, porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, que a língua ela é inflamada pelo inferno. Então, se a gente não tiver cuidado com as palavras, as nossas palavras podem machucar. Eu estava lendo uma frase essa semana, às vezes as palavras malditas, elas matam mais do que as armas. Então nós vamos aprender um pouco hoje como ter cuidado com as palavras. E a Bíblia diz, nós aprendemos semana passada, que quem guarda a sua boca, guarda a vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então nós aprendemos, né, a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Depois nós aprendemos que quem valoriza a sabedoria também toma as melhores decisões.
Então, quando a gente está buscando a sabedoria, é por isso que eu incentivo tanto o devocional de todo dia, ler a Bíblia, nos ajuda nesse sentido também a fazer as melhores escolhas, né? E eu até usei aqui uma ilustração de que as cadeias e os cemitérios estão cheios de gente que não ouve conselho e toma decisões erradas, frustradas, né? E quem valoriza a sabedoria, nós aprendemos aqui que será honrado. Então, você quer ser honrado? Busque a sabedoria, busque agir com sabedoria. E hoje, irmãos, nós vamos aprender o segundo item de sabedoria para viver, que é ter cuidado com as palavras. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 15, para que fale ao seu coração a palavra do Senhor, porque nós estamos na leitura bíblica anual, foi uma orientação no final do ano e no início do ano, que todos os membros dessa igreja tenham oportunidade de ler a Bíblia todo esse ano. E eu estou fazendo a minha leitura direitinho, e quem está lendo já está ali no livro de Provérbios, já terminou Provérbios 31, quem está lendo lá o segundo livro de Crônicas, está lendo lá segundo Reis. Eu estou acompanhando direitinho ali. Então, se você está atrasado, pegue o seu guia, o seu plano de leitura bíblica anual, comece da data de hoje. Comece a ler hoje. Que dia é hoje, irmãos? 22 de junho. Pegue lá o seu plano, eu vou ler hoje 22 de junho, e se você está atrasado, vou ler 21. Amanhã eu vou ler 23 e vou ler 20. Se você for um pouco mais acelerado como eu, que às vezes eu leio 4 dias de uma vez, você vai ler lá 2, você vai colocando em dia. Quando eu viajo para pregar, e agora no segundo semestre eu vou a vários lugares, vou a Manaus, vou a Macapá, vou a Teresina de novo. Quando eu viajo, eu procuro adiantar minhas leituras, para que eu vou conseguir esse ano terminar a minha leitura bíblica. Eu já perdi a quantidade, eu sei que eu já li mais de 20 vezes a Bíblia toda, mas vou ler mais uma vez, né, para que a gente possa, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então coloque na sua agenda e vamos lá ler Provérbios capítulo 15. Abra aí sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia, marque os versículos que te chamar a atenção. A resposta branda desvia o furor. Não, pode deixar, irmão Tarcísio, eu comando aqui agora, que eles vão ler na Bíblia deles, que eu quero que cada um marque, nem vou botar no data show. Se você não trouxe Bíblia, você vai ficar sem ler, você tem que vir para a igreja com um armado, com a espada. Você não pode vir sem sua Bíblia. Se você ficar sem sua Bíblia, você vai ouvir só o que eu vou falar, e você precisa ouvir também o que Deus vai falar. Então é importante que você abra aí a sua Bíblia, né? Pegue aí o seu smartphone, se você tiver. Tem alguém sem Bíblia nessa manhã? Tem alguns. Então, por favor, irmão Tarcísio, coloque Provérbios capítulo 15 na NVI, na Nova Versão Internacional. Mas leia na sua Bíblia, para que você possa marcar aí os versículos que te chamaram a atenção. Eu sou crente antigo, irmãos, daquele que traz a Bíblia e caneta, e aí vai marcando. Na verdade, a geração da internet, que agora usa celular, apesar que no celular também você pode marcar, trouxe essa dificuldade, que nem todo mundo marca. Um dia desse, Marco Januário me mandou uma foto, eu estava pregando aqui um texto, e ele mandou uma foto da mensagem que eu preguei aqui, há 12 anos atrás, no dia que eu me tornei pastor da igreja. Ele marcou o que eu escrevi, botou a data embaixo na Bíblia e bateu uma foto. Então, ele estava revendo aquilo que eu já tinha falado há 12 anos atrás, de maneira diferente. Então, quem é crente antigo sabe disso, traz a Bíblia, mas traz também uma caneta, traz um bloquinho para anotar, e vai anotando aquilo que Deus fala ao coração. Vamos lá, a leitura de Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca ira. A língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca do tolo derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. A língua suave é árvore da vida, mas a língua perversa abate o espírito. O insensato despreza a correção do seu pai, mas o que aceita o conselho mostra prudência. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no lucros do ímpio há perturbação. Os lábios sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não age assim.
O sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos corretos lhe é agradável. O caminho do ímpio é abominação para o Senhor, mas ele ama quem segue a justiça. A disciplina severa para quem abandona o caminho, e quem rejeita a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quem zomba não gosta de quem o repreende, o que zomba não gosta, nem procura os sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. O coração do inteligente busca conhecimento, mas a boca do tolo sacia-se com tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente vive um banquete contínuo. Melhor é ter pouco com temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem que se irrita com facilidade provoca conflitos, mas o paciente apazigua as brigas. O caminho do preguiçoso é repleto de espinhos, mas a verdade do justo é uma estrada plana. O filho sábio alega seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A tolice é alegria para o insensato, mas o homem de entendimento anda corretamente. Onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. O homem se alegra por dar uma resposta adequada, e como é boa uma palavra na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie da sepultura que é para baixo. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva. O Senhor odeia os desígnios dos maus, mas se agrada com as palavras dos puros. O que se entrega à cobiça perturba a sua própria casa, mas quem rejeita o suborno viverá. O coração do justo medita sobre o que deve responder, mas da boca do ímpio jorra maldade. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alega o coração, e boas notícias dão saúde aos ossos. Quem escuta a advertência da vida terá morada entre os sábios. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo. Quem escuta a advertência adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama a insensatez. Eu não sei se você participou do PGM essa semana. Se você não participou, você está perdendo. Você está perdendo de estudar a palavra, você está perdendo de rever às vezes que o seu pastor prega. Você está perdendo de estar na comunhão com os irmãos. Ah, como foi gostoso o PGM na minha casa essa semana. Ver os irmãos abrindo o coração, ver a irmã Catarina chorando, uma luta, uma aflição na família, e nós ali juntos orando. Ver a preocupação dos irmãos uns com os outros. E nós aprendemos lá no PGM essa semana, quem participou, tinha uma pergunta no roteiro. Você consegue dominar suas palavras? Foi uma pergunta que nós trabalhamos bastante lá, e foi muito interessante as respostas que nós recebemos. E com base nessa pergunta, é que eu montei a mensagem dessa manhã. Tenha cuidado com as suas palavras. O 15º capítulo de Provérbios que nós lemos, ele traz muitos ensinamentos aqui sobre cuidado com as palavras, nos ensinando a ter sabedoria para viver, a ter mais cuidado com aquilo que nós dissemos. Você tem cuidado com as palavras? Ah, irmãos, eu como pastor preciso ter muito cuidado com as palavras, não só aqui no púlpito hoje é muito mais preocupante, porque antigamente um pastor pregava, o rebanho ouvia e ali ficava. Hoje você prega, está sendo gravado. O que eu estou falando aqui, se eu falar uma besteira, inclusive hoje à noite eu vou corrigir um texto bíblico que eu li errado domingo passado na mensagem da noite. Eu li 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, depois eu fui rever o texto em casa, era 1 Coríntios 9, 24. Então, quando a gente
hoje prega aqui, está sendo gravado, então eu preciso ter cuidado com as palavras, que se eu falar uma besteira, isso aqui pode se propagar no mundo inteiro. Mas não é só quando a gente está online que a gente tem que ter com as palavras no nosso relacionamento, a gente precisa ter cuidado com as palavras em casa, a gente precisa ter cuidado com as palavras no pátio, a gente precisa ter cuidado com as palavras no trabalho, a gente precisa ter cuidado com as palavras quando ninguém está olhando com a gente. E Provérbios capítulo 15, irmãos, ele vai nos ensinar alguns cuidados que a gente precisa ter com as palavras. Esse texto vai nos ensinar a dominar as palavras, a ter cuidado com elas. Quem domina, irmãos, as suas palavras, a primeira coisa é a pessoa fala com mansidão. A Bíblia diz que a resposta branda, calma, ela desvia o furor. Do verso 1 ao 7, irmãos, você vai ver o tempo inteiro o texto de Provérbios nos ensinando, irmãos, sobre o cuidado que a gente deve ter com a língua. Cuidado para a gente agir com mansidão, para a nossa boca não derramar insensatez, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Falar de maneira amável é árvore da vida. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que o nosso grande tesouro, irmãos, é agir com cuidado e com mansidão. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, em nossas palavras para ser mansos, é ser como Jesus. Mateus capítulo 11, do verso 28 a 30, Jesus diz para a gente aprender dele que ele é manso. Apesar de Jesus ter chutado os cambistas do templo, que estava transformando a casa dele em casa de venda, e ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, Jesus ficou bravo. Jesus botou em ordem as coisas, mas se você olhar a vida de Jesus toda, Jesus demonstra como uma pessoa muito mansa. Ele diz, vinde a mim todos vós. Você está cansado, está sobrecarregado, isso não é motivo para você ser ignorante. Você está cansado, sobrecarregado, não é motivo para você descarregar na sua esposa. Não é motivo para você descarregar no seu marido. Você que é patrão, não é motivo para você descarregar nos seus empregados. Jesus diz, vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vos aliviarei. E ele diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Hoje eu estava fazendo o meu devocional, eu perdi o sono de manhã cedo, 3h20 da manhã. Geralmente eu acordo 4, então 3h20 era mais cedo. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, eu estava lendo a palavra do Senhor, e o texto todo do devocional de hoje de manhã era sobre humildade. Jesus nos ensinando, irmãos, a aprender dele que ele é manso e humilde de coração. E se a gente fizer assim, a gente vai encontrar descanso para nossas almas. A gente vai aprender a usar as palavras. Quando falamos de forma mansa, nós conseguimos alcançar o coração das pessoas. Mas quando a gente fala de maneira dura, o coração e a mente das pessoas se fecham. E é por isso que muita gente não quer andar com gente que é iracunda, com gente que gosta de confusão, de briga, que não sabe falar. Quando alguém fala de forma dura, geralmente o coração e a mente das pessoas se fecha e a pessoa não consegue entender. O tom da voz influencia as nossas palavras. A grosseria e os gritos são comportamentos que não conduzem e não condizem com a vida cristã. Eu não sei como é que é o relacionamento na sua casa, mas graças a Deus, na minha casa, nós não temos isso, gritarias, brigas, insultos. E quando os meninos começam a brigar entre si, ou falar um pouco mais alto, a Mariana já olhou para a Sofia, a minha Ju logo fala, aqui na nossa casa não tem isso. Não se tratem dessa maneira. Então a grosseria e gritos não são comportamentos que condizem com a vida cristã. Por isso que Lucas capítulo 20, verso 26, a Bíblia diz que não puderam apanhar Jesus em palavra alguma diante do povo. E eles se maravilhavam das suas respostas, e eles se calaram. Os ímpios, aqueles que eram contra Jesus, fizeram de tudo, Valessa, para pegar Jesus em alguma armadilha, para dizer, olha lá, ó, olha como é que ele é, Dalila, olha como é que ele se comporta, olha aí o Filho de Deus. Não pegaram em nenhuma palavra.
E os nossos vizinhos também não podem nos pegar, gritando, brigando, falando sem mansidão, não pode. Então é um ensinamento da palavra de Deus. Quem tem cuidado com as palavras, quem domina as palavras, fala com mansidão. E fala também com respeito. Uma das coisas, irmãos, que quem é minha ovelha há muito tempo já sabe. Eu ensinei a igreja esse tempo, irmãos, a ter um alto grau de pertencimento. Aqui é a nossa igreja, aqui é o nosso povo, aquele é o nosso pastor. Eu ensinei a igreja, eu não gosto que ali é o pastor, eu sou o seu pastor. Alguém que Deus colocou, uma liderança colocou sobre você. E se você não está debaixo da minha liderança, você está na igreja errada. Porque Deus me colocou como pastor. Então eu tenho ensinado aos irmãos, aquele é o meu pastor. E a gente precisa aprender a tratar as pessoas com respeito. Uma das coisas que minha mãe me ensinou desde muito cedo. Hoje isso não acontece muito mais, porque as coisas mudaram muito, né? Mas na minha época, eu me lembro que uma vez minha mãe foi na escola e eu sempre aprendi a tratar com muito respeito, mas naquele dia eu era pequeno ainda, minha vontade era olhar na rua. A minha escola, a minha sala era no 2º andar, e meu sonho, irmã, era subir na cadeira e subir na janela para olhar a rua, irmã Maura. E aí a professora não estava na sala, eu aproveitei um momento, peguei a cadeira, subi na janela só para olhar a rua, não tinha nada. E aí a professora me pegou. Quem é crente faz coisa errada, o diabo logo arruma alguém para pegar, para botar na sua cara. Você é crente fazendo as coisas erradas, né? E aí a professora chamou minha mãe e falou para minha mãe que eu tinha desobedecido, eu tinha subido na janela. E eu disse que justificar para a professora. Eu não sei se aqui, hoje em dia, acho que não faz mais, mas na minha época tinha um negócio de torcer a orelha. Então minha mãe torceu a minha orelha lá na porta da escola e me levou até em casa com a orelha torcida, no meio da rua, para todo mundo ver, para nunca mais eu fazer coisa errada. E não pode chorar não, porque a mãe dizia assim, não chora não, engole o choro. Então eu fui de casa e era tipo assim, bastante distante, né, daqui lá no cais, com a orelha torcida, para você nunca mais responder à professora. Então eu nunca mais esqueci aquilo, nunca mais subi na cadeira, nunca mais falei alto para ninguém, aprendi com a orelha torcida e tinha que falar com respeito. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas Ele ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o caminho. Foi o meu caso. Quem despreza a repreensão morrerá. Sepultura e destruição estão abertas para quem faz coisa errada, né? O zombador não gosta de quem o corrige e nem procura quem é mais sábio. O segundo conselho é esse, é falar de maneira respeitosa. Nós podemos até discordar, irmão, das pessoas. Podemos até discordar, até mesmo confrontar com a verdade, mas nunca faltar com respeito. A gente estava lá no nosso PGM, foi muito interessante a palavra da irmã Dalila, né? A gente estava falando sobre repreensão, né? E como é chato quando a gente ouve uma repreensão sem ter feito nada. Mas ainda assim a gente precisa ouvir, quietar o coração e responder com respeito. A Bíblia diz, irmãos, sobre essa questão, e eu gostei muito do texto de Efésios capítulo 4, verso 15, tem muita gente que diz assim, eu sou muito sincero. Em outras versões, tem gente que adora bater no peito e dizer assim, eu sou muito franco. O que eu tenho que falar, eu falo é na cara. Só que muitas vezes essa postura só revela falta de educação e não franqueza. A gente precisa falar com cuidado, falar com mansidão, falar com respeito. E a Bíblia diz, eu acho muito interessante, que mesmo para falar a verdade, a Bíblia ensina a falar a verdade em amor. Veja o que diz Efésios 4,15, pelo contrário, falando a verdade, em algumas versões diz em amor, em outras em espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançar a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Existem termos e expressões que não condizem com a vida cristã, nós não podemos falar, não pode ter na nossa boca. Eu acho estranho conversar, e um dia desse, eu conversando com um crente antigo, e ele, na conversa, com brincadeira, ele falou vários palavrões. Aquilo me assustou, porque de uma outra igreja.
ele falando com um pastor, vários palavrões, eu fiquei imaginando o que aquele irmão fala na presença da sua família, onde ele está mais à vontade. O que ele falaria com outras pessoas? Mas existem expressões, termos, que não condizem com a fé cristã. Uma boca cheia do Espírito Santo só fala palavras de bênção e não de maldição. Xingos e palavrões, palavras sujas, palavras de duplo sentido, são desrespeitosas. Por isso nós não devemos falar. Devemos ter cuidado. Se você for falar, pare, pense. Ore ao Senhor sobre isso. Senhor, eu não quero falar mais sobre isso. Talvez você traz uma cultura da sua família. Tem muita gente que usa isso, essa expressão, não, porque na minha família é assim. Mas a gente tem que ter cuidado e dominar as palavras, para que a gente não peque contra o Senhor. Quem domina as palavras tem o cuidado de falar sempre com amor. É o final de Provérbios capítulo 15, já do meio para o final. Ele diz: a alegria do coração transparece no rosto. Quem sabe discernir busca o conhecimento. Ele vai ensinando várias coisas. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. É melhor ter verdura, hortaliça na refeição, onde há amor, olha o que ele diz, do que um boi gordo acompanhado de raiva. Acabou comigo, Marco, eu adoro um churrasco. Jesus está dizendo, é melhor comer, irmão Oliveira, folha, onde tem amor, do que comer um boi gordo, onde tem raiva, tem ódio, tem mágoa, tem ressentimento, tem falta de amor. Nossas palavras, irmãos, vão sempre expressar os nossos sentimentos. Por isso que Jesus disse em Lucas 6,45, quem lembra sem olhar na Bíblia? O que é que Jesus disse? Que a boca fala. Então o que é que está dentro do seu coração? Se o seu coração estiver cheio de amor, se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, irmãos, eu oriento meus filhos em casa. A Sofia é muito parecida comigo, ela compra livro toda semana, leia, aprenda a ler a Bíblia, leia livros, isso vai limpar a sua mente, seu coração, às vezes das palavras que você está dizendo por cultura familiar. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus diz mais coisas nesse versículo. Ele diz assim, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. A Bíblia diz que o nosso bom tesouro é o nosso coração. E um homem de bem, e aqui é genérico, homem e mulher, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, ele tira coisas más do mal que está no seu coração. Então, aquilo que a gente fala, ele vem do coração. Então, se o nosso coração estiver cheio de mágoa, de ressentimento, de raiva, é aquilo que vai derramar. E é por isso que é importante a gente, todo dia, a gente estar no nosso devocional diário, lá orando, irmãos, porque às vezes a gente pratica coisas erradas. E aí é a hora da gente falar com o Senhor, Senhor, eu vacilei nisso. Essa semana, acho que foi o Sabac que me mandou uma figurinha, dizendo lá na figurinha dele, vacilei, né? Era figurinha. Como é que é? Vacilo anotado. Ele fez um negócio errado, me mandou uma figurinha. Quem é aquele bonequinho? É o amigo do Bob Esponja, né? É o Patrick. Aí ele mandou uma figurinha com o Patrick escrito, vacilo anotado. Que ele tinha vacilado comigo. E às vezes a gente vacila com o Senhor. E aí é a hora da gente se ajoelhar, Senhor, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter me comportado dessa maneira, eu não deveria ter procedido assim, Senhor, me perdoa. E aí a gente ajusta o comportamento, se aquele comportamento não está certo, para a partir dali fazer a coisa certa. Se for preciso, a gente vai se retratar com quem a gente errou e a gente segue a vida. Porque a gente quer ter um bom coração, ser homem de bens e do nosso bom coração tirar boas coisas. Mas quem tem um mau coração, a boca vai falar do que o coração está cheio. Uma palavra amorosa, ela sempre vem de um coração que fala as coisas de Deus. Uma palavra amorosa vem do coração de quem fala para um coração de quem ouve. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, que os irmãos já sabem. Há poder nas nossas palavras. Uma palavra pode ser um tiro. Pior do que um tiro. Cuidado com as suas palavras.
Uma palavra sem amor é como uma pedra que fere dolorosamente. E é por isso que Jesus diz em João 15,5, ele diz assim, eu não botei esse texto, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente precisa do Senhor para falar com amor, para falar com respeito, para falar com mansidão. A gente precisa do Senhor para dominar as palavras, para a gente falar com toda a humildade. A humildade é mais um conselho para as nossas palavras. Toda vez que a gente se exalta, que a gente é arrogante, irmãos, a Bíblia diz que o exaltado, ele será humilhado. E muitas vezes nós usamos a palavra para humilhar as pessoas. As redes sociais, irmãos, começou a servir como instrumento de Satanás. Tem muita gente que usa as redes sociais para mandar recado, para atacar os outros. E a gente precisa, e eu também, todos os dias, irmãos, refletir sobre isso, para a gente tomar cuidado com isso. Uma pessoa arrogante, ela só está pensando nela mesma, não está pensando nos outros. Uma pessoa arrogante fala coisas inconsequentes. Quem é humilde, e é a mensagem da semana que vem, eu ia pregar essa mensagem hoje, mas eu estou vindo numa sequência. Semana que vem nós vamos ouvir sobre pense antes de agir, pense antes de falar. Quem é humilde consegue pensar primeiro nos outros, antes de falar. Lembra das 3 peneiras? Será que o que eu vou falar é verdade? Será que o que eu vou falar vai edificar? Será que o que eu vou falar vai ajudar? Será que eu vou falar tem necessidade? A humildade revela isso. Levar a gente a pensar no próximo e se preocupar e nunca ofender. Nunca podemos falar algo que não gostamos de ouvir. E aí vai entrar, Jesus é maravilhoso. Jesus, um dos textos mais importantes da Bíblia para mim sobre conduta cristã é o que está em Mateus 7,12. Ele é dito como regra de ouro. Abra sua Bíblia. Jesus chama como regra para a vida. Não sei se o irmão Tarcísio consegue botar para a gente, irmão Tarcísio. Eu achei que eu tinha botado no slide, mas eu não botei. Mateus 7,12 é conhecido por Jesus como a regra de ouro. Em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa observar esse versículo. Tudo. Assim, tudo que você quer que os outros vos façam, façais vós também. Porque essa é a lei e os profetas. É 12, irmão Tarcísio. Ela é a lei e os profetas. Assim, em tudo, façam as pessoas o que você quer que elas façam com você. Pois essa é a lei e os profetas. Vamos ler todos juntos, irmãos, Data Show? Assim, em tudo, façam as pessoas... Eu acho que tem muita gente no celular fazendo outra coisa. Eu vi um monte de gente que não está lendo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Lá no Data Show? Assim em tudo, tudo. Então, o que eu quero que as pessoas façam comigo, eu tenho que fazer com elas, falar com mansidão, falar, de maneira respeitosa, falar com amor e, por último, falar com temor. É a última coisa. O último e talvez um dos maiores conselhos está aqui, falar com temor. Ah, tinha aqui sim, eu achei que eu não tinha botado, mas tinha. Falar com temor. O Senhor vê todas as coisas. E por isso a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras e dominar, porque o Senhor, irmãos, Ele vê o que acontece com a gente em oculto. Ele vê o que está dentro de nós, Ele vê como é que é o nosso comportamento quando nós estamos na frente das pessoas. O Senhor conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo.
tudo que nós vamos dizer vai refletir no mundo espiritual, tudo. Por isso que ele dá vários ensinos aí, ó. Fala sobre o avarento, fala que o justo pensa antes de responder, mas a boca do ímpio jorra mal. Ele fala que Deus ouve a oração do justo, mas está longe dos ímpios, né? Ele diz que o olhar animador é alegria ao coração, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente nos sábios. Ele dá vários ensinamentos, e aí ele termina assim, ó: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Está dizendo que o temor do Senhor é instrução, e a humildade precede a honra. O temor, irmãos, é que nos ajuda a ligar as coisas espirituais. É por isso, irmãos, que Mateus capítulo 18, a palavra de Deus diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. E se a gente desligar na terra, está desligado no céu. A questão do temor. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. E a Bíblia diz, e eu preguei aqui domingo à noite falando sobre isso, que nós vamos prestar conta a Deus de tudo, inclusive de toda a palavra que a gente disser. Até aquilo que a gente fala no oculto, Érica, a Bíblia diz que nós vamos dar conta para Deus. Por isso a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, porque nós vamos prestar conta. A Bíblia diz que palavras são como sementes, que produzem frutos bons ou ruins. Por isso que a Bíblia diz, não se deixe enganar, Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, vai colher. Tudo aquilo que semear, vai colher. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está semeando. Esse 15º capítulo, irmãos, eu queria encorajar você a ler ele com mais cuidado, para que a gente possa aprender com o Senhor, a ter cuidado com as nossas palavras, a não achar comum aquilo que não é comum, e aquilo que o Senhor não se agrada, e pedir ao Senhor sabedoria, para que a gente viva na presença do Senhor, como agrada ao Senhor. Não dá para a gente ser uma coisa na igreja e outra em casa. Deus quer que a gente seja a mesma pessoa, porque se a gente for uma coisa na igreja e outra em casa, a gente às vezes pode até achar que a gente está enganando a Deus, mas não está não, porque Deus está vendo tudo. A recomendação do Senhor para nós nessa manhã é: cuidado com o que você fala. Domine suas palavras. Se for preciso, não fale nada. Só ore e coloque diante do Senhor. E eu tenho certeza que Deus lhe dará sabedoria para viver. Porque a Bíblia diz que a resposta branda, a resposta calma, desvia a ira, o furor. Mas a palavra dura traz confusão e suscita a ira. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa manhã. Fiquemos de pé. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, o Ministério Louvor já pode vir para cá, que a palavra do Senhor edifique a nossa vida e o nosso coração. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque essa palavra vem de encontro ao nosso coração. Vem às vezes para quebrar mesmo a nossa altivez, o nosso orgulho. Essa palavra vem para colocar rédea nas nossas palavras, como diz lá em Tiago 3. Pedimos que Teu Espírito Santo venha controlar a nossa língua, venha controlar a nossa vida. Nessa manhã, Senhor, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. Muitas vezes, Senhor, a nossa carnalidade quer falar mais alto. Às vezes nós temos até motivo para responder. Às vezes estamos até com razão. Mas que nessa manhã nós possamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Jesus que com uma palavra podia ter destruído todos os seus adversários. Mas Jesus, a Bíblia diz que Ele foi para o madeiro como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Que nós também, Senhor, diante das afrontas, das lutas, possamos também nos ajoelhar e orar e depender do Senhor. Nos ajuda, Senhor, colocando nas nossas bocas, nos nossos lábios, palavras que glorificam o Teu nome. Não permita, Senhor, que saia nenhuma palavra fútil da nossa boca, mas somente aquela que seja para edificação.
Nessa manhã nós aprendemos, ó Deus, no que depende de nós. Ter controle, ter domínio, ter cuidado com as palavras. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos com sabedoria, de maneira que glorifique o nome do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Continua conosco, nos conduzindo, nos dirigindo para a glória e honra do teu nome. Essa é a nossa oração. Oramos com fé e com dependência do Senhor, no nome bendito e precioso. Amém e amém. Vocês vão sentir falta aqui do Peniel agora e da irmã Nara. Anteontem o Peniel, um primo dele muito próximo, faleceu. Ele me comunicou à noite. E o sepultamento seria ontem à tarde, mas o sepultamento foi transferido para hoje de manhã, às 11 horas. Então, por isso o nosso líder do louvor, da adoração, saiu, foi para um sepultamento. E após essa canção, nós vamos orar por eles. A família está enlutada, era um primo muito próximo, 30 horas. Que Deus possa fortalecer e consolar o coração da família. Louvemos ao Senhor. É momento também dos nossos dízimos, nossas ofertas. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, vá no gasofilaço ou lá atrás com os nossos tesoureiros. Ou faça o Pix. Pedir ao Senhor que edifique em nós, irmãos, edifique na nossa vida e no nosso coração. Vamos novamente. Console o coração da família do irmão Peniel, todos os seus familiares, aquela mãe, aquele pai, que nós já temos orado por eles. Que o Senhor traga o conforto nessa hora para a família, Senhor.
E obrigado aqui também pela nossa igreja reunida. Nós te agradecemos, colocamos a nossa escola bíblica diante do Senhor e pedimos as tuas mais preciosas bênçãos. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-nos.